natureza dual da matéria, o início de uma nova teoria. O estudo sobre a natureza quântica do calor específico em sólido, introduzido por Einstein em 1907, bem como o trabalho de Max Born e Karman em 1912, sobre as vibrações de redes cristalinas, estão entre as teorias precursoras da atualmente denominada física da matéria condensada, que inclui o estudo de diferentes propriedades físicas de diferentes materiais existentes na natureza. Neste ramo, inclui-se o estudo de metais, dioelétricos, semicondutores, supercondutores, cristais líquidos, ferromagnéticos, antiferromagnéticos, ferroelétricos e muitos outros materiais de interesse na indústria tecnológica moderna. Esse ramo da física induziu o grande avanço tecnológico experimentado por diferentes povos e países no século XX, com um crescente número de trabalho e descobertas que impulsionariam, por exemplo, a indústria eletrônica, a indústria informática, a indústria óptico-elétrica e, por decorrência, as diferentes tipos de computadores, os televisores, a célula fotoelétrica, além de inúmeros outros dispositivos tão utilizados na vida moderna. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, quebrou-se inevitavelmente o elo e as discussões entre vários cientistas que trabalhavam em torno da teoria quântica e da teoria da relatividade, as duas teorias que criaram maior impacto na comunidade científica naqueles anos. Dentre os admiradores da teoria einsteiniana encontrava-se o francês aristocrata Louis de Broglie, que no início da sua carreira acadêmica interessou-se por histórias eclesiásticas, mas que durante o mencionado período bélgico ver-se-ia envolvido com o rádio e com consequência se voltariam para o campo de física. Além disso, é importante ressaltar que o jovem Broglie era irmão de um físico experimental de prestígio, Maurice de Broglie, que secretariou por algum tempo os congressos Solvay. Patrocinados por um rico mecenas de nome na Bélgica, aquela série de eventos científicos afluíram mais importantes cientistas que viriam a contribuir bastante para o avanço da física moderna. Em geral, eles eram convidados a expor seus trabalhos mais recentes, com isso dá conhecimento às suas novas teorias à comunidade internacional. Foi em algum desses encontros de Bohr, Rutherford, Madame Curie, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Born de Broglie e todos os outros cientistas lançaram as bases das novas teorias quânticas, que a partir de 1924 passariam a ser também denominadas de mecânica quântica. Louis Victor Patrick Raymond, príncipe de Broglie, se dedicaria aos estudos da física em 1924. Surpreenderia a comunidade científica. Em um resumo na sua tese, de Broglie partiria de fato que já havia sido confirmado através de trabalhos desenvolvidos por Patrick e principalmente Einstein, que a luz antes considerada uma onda mostrava também comportamento corpuscular. Apesar de tal confirmação, ele enfatizava que, sendo um movimento de elétron limitado pela mesma constante H, na teoria de átomo, então era provável que o próprio elétron, até então considerado uma partícula, manifestasse também um comportamento ondulatório, através de H. Nesse mesmo trabalho, de Broglie introduzia duas relações matemáticas. Para o primeiro elétron, a massa vezes velocidade e comprimento da onda, e a segunda, a ligação energia e frequência. Ele iniciava sua tese partindo de equações similares. Existiam duas relações matemáticas do jovem príncipe, que modernizaram a física. Teve discutido também a equação eletrônica, que era uma propriedade éptica de ondas, onde introduziam as relações matemáticas que expressavam sua dualidade onda-partícula. Para a matéria, impulsionou em definitivo o desenvolvimento da física moderna. Onda de matéria. Em mecânica quântica, uma onda de matéria, ou onda de Broglie, é a onda dualidade onda-partícula de matéria. As relações de Broglie
mostram que o comprimento de onda é inversamente proporcional ao momento linear da partícula e que a frequência é diretamente proporcional à energia cinética da partícula. O comprimento de onda de matéria é também chamado comprimento de onda de Broglie. Em 1924, sua tese de doutorado, o físico francês Louis Broglie formulou uma hipótese na qual afirmava que toda a matéria apresentava características tanto ondulatórias como corpusculares, comportando-se de um ou outro modo dependendo do experimento específico. Para postular esta propriedade da matéria, Broglie se baseou na explicação do efeito fotoelétrico que pouco antes havia sido apresentada por Albert Einstein, sugerindo a natureza corpuscular da luz. Para Einstein, a energia transportada pelas ondas luminosas estava quantizada, distribuindo em pequenos pacotes de energia ou quanta de luz, que mais tarde seriam denominados fótons e cuja energia dependia da frequência da luz através da relação E é igual a hv, onde V é a frequência da onda luminosa e H a constante de Planck. Broglie se perguntou se tal não poderia se dar de maneira inversa, ou seja, que uma partícula material, um corpúsculo, pudesse mostrar o mesmo comportamento que uma onda. Vendo-se a equação, percebe-se facilmente que à medida que a massa do corpo ou sua velocidade aumenta, diminui seu comprimento de onda. Esta hipótese se confirmou 3 anos depois para os elétrons, com a observação dos resultados do experimento da dupla fenda de Young na difração de elétrons em 2 investigações independentes. A equação de Broglie pode ser aplicada a toda a matéria. Os corpos macroscópicos também têm uma onda associada, mas dado que sua massa é muito grande, o comprimento de onda resulta tão pequeno ao ponto de ser impossível perceber suas características ondulatórias. O centauro onda-partícula. Esquecendo um pouco a cronologia dos fatos que envolveram a hipótese de Broglie sobre a dualidade onda-partícula, na matéria relembraremos nessa sessão algumas discussões em torno dessas ondas, que tanto enriqueceram os primórdios da nova teoria quântica. Partindo do fato de que tanto o elétron como todos os objetos do nosso mundo têm necessariamente propriedades ondulatórias, o próprio de Broglie introduziria uma nova ideia, denominada de onda piloto. Ele afirmava que cada elétron, orbitando ao redor do núcleo atômico, segundo uma trajetória permitida orbital, é acompanhado por uma onda estacionária que vibra ao longo da trajetória real dessa partícula. O que aquele pesquisador dizia é que a onda de matéria pilotava a partir de movimento. Ele admitia que o comprimento desta onda poderia ser relativamente grande, se a velocidade com que se movesse o elétron não fosse grande. Para ele, o fundamental não era saber se o elétron conduziria a onda ou vice-versa. Apesar de simpática e até factível de ser representada graficamente, a onda piloto de Broglie, ou melhor, a onda que montava o elétron, ainda deixava muitas questões sem respostas. De onde surgia esta onda, se a mesma existia junto à partícula, inclusive no caso de que está se movesse no vácuo absoluto. Será que tal onda poderia ser gerada pela própria partícula? A hipótese do príncipe francês não respondia a essas questões. No verão de 1927, como relembrava o próprio de Broglie, os mais eminentes físicos de todo o mundo reuniram-se em Bruxelas, no 5º Congresso Solar, e suas ideias em torno da dualidade onda-partícula foram duramente criticadas. A partir daquele evento científico, a comunidade científica tomaria conhecimento de trabalhos fundamentais, apresentados por 2 novas estrelas do firmamento da física moderna, o alemão Renner e o austríaco Renz, que os desenvolveram independentemente e lançaram naquele congresso suas formulações matemáticas da nova teoria quântica. O primeiro com a denominada mecânica das matrizes e o segundo com a sua mecânica ondulatória. Apesar de tudo, é importante relembrar que muitos anos depois, o próprio de Broglie se arrependeria publicamente por ter abandonado suas ideias iniciais em torno do seu modelo de onda piloto. Neldorou, dou nu, tudo a big desfondron, body lemon, life new, I don't need be